Olá, meus queridos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito especial, tipos de preconceito. Eu convido você para uma reflexão. Em primeiro lugar, o que é preconceito? Trata-se de um conceito associado à discriminação e às diferenças que existem no mundo. Os preconceituosos atribuem um juízo de valor sobre determinado aspecto, seja a classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele, a preferência sexual, dentre outros aspectos. E o preconceito, ele surge por meio desse julgamento nocivo que se faz sobre as diferenças entre as pessoas. Esse tipo de atitude é muito prejudicial à sociedade, visto que gera desentendimentos, gera intrigas, ódios. E aí, nós temos vários tipos de preconceito. Então, alguns exemplos eu deixei aí para vocês. Olha, sabemos que o preconceito é um pré-julgamento, literalmente um pré-conceito. Uma concepção que já existe sem que haja fundamentação científica para tal opinião. Em outras palavras, o preconceito é criado a partir de crenças e superstições que, por vezes, sustentam o ódio ou repúdio a determinado grupo. Então, quando se tem um repúdio, um ódio, por exemplo, contra as mulheres, nós chamamos então esse preconceito de machismo, misoginia ou sexismo. Quando se tem um ódio contra judeus, nós chamamos esse preconceito de antissemitismo. Os deficientes físicos, a aparência, são os estereótipos que fazem muito mal. Um preconceito relacionado ao peso da pessoa, nós chamamos esse tipo de preconceito de gordofobia. Também temos o preconceito contra os nordestinos, contra a população negra, LGBTs, né, dentre outros preconceitos. Mas sabemos que esse tipo de juízo de valor, ele é concebido sem fundamentação e por isso nós não devemos alimentar essas questões. Meus queridos, temos ainda muito importante a se dizer a respeito do bullying e do cyberbullying. São tipos de preconceito que foram cunhados atualmente para designar as torturas física e verbal contra uma pessoa, seja uma tortura de maneira real ou uma tortura de maneira virtual. Ainda temos a antropofobia ou a misantropia, que é totalmente o contrário de filantropia. Porque quando nós falamos em filantropia, nós estamos falando exatamente da vontade, da disposição em ajudar o outro, em ajudar o ser humano, estamos falando de acolhimento. Agora, quando nós falamos em antropofobia ou misantropia, nós estamos falando de um tipo de preconceito determinado pelo ódio à humanidade ou ódio à raça humana. Mas vale ressaltar uma questão importante. O preconceito gera violência, ou melhor, o preconceito é violência. Todos os tipos de preconceito geram hostilidade e violência, seja ela física ou verbal, e estão intimamente relacionados à irracionalidade, à ignorância, geralmente também associados a uma ideologia. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos, né, de preconceitos que nós sabemos, nós vivenciamos. O primeiro deles, o preconceito racial. Quando nós falamos em preconceito racial, então nós precisamos pensar nessa palavra, racismo. E nós sabemos que racismo é a crença em que uma raça, uma etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras.
E o racismo pode se manifestar tanto em nível individual como em nível institucional, através de políticas como a escravidão, que nós já conhecemos, né, dos nossos estudos em história, como o apartheid, que também é uma política de segregação racial que ocorreu na África, né? O Holocausto, o colonialismo, que é a política de domínio dos povos europeus aqui na América, o imperialismo, entre outros tipos de manifestação em nível institucional. Embora o racismo associe-se ao preconceito contra os negros, ele pode se manifestar contra qualquer raça ou etnia, sejam asiáticos, sejam indígenas, né? Isso é interessante de se observar. E continuando, nós temos também o racismo, o preconceito, né? O preconceito social. O preconceito social é um tipo de preconceito relacionado com a classe social, ou seja, está baseado no poder aquisitivo e padrão de vida dos indivíduos, sendo classificada basicamente entre ricos e pobres. No entanto, eles ainda existem, entre eles, né, existem diversos grupos sociais, desde os milionários, os mais ricos, e os miseráveis, os mais pobres. Note que o preconceito social pode ocorrer entre pessoas do mesmo grupo social. E dando continuidade à nossa conversa, nós temos aqui o preconceito cultural. Quando nós falamos do preconceito cultural, nós estamos falando de um termo muito importante, precisamos lembrar do termo etnocentrismo, que é o conceito antropológico usado para definir atitudes nas quais consideramos nossos hábitos e condutas como superiores aos de outrem. Isso acontece em todas as sociedades. Será mesmo que a cultura do homem do sul do país, do sul do Brasil, é uma cultura superior aos povos da Amazônia? Será que os povos negros, eles possuem cultura superior ou inferior aos nordestinos? Então, meus queridos, o que nós percebemos é que isso acontece em todas as sociedades devido aos preconceitos produzidos pela própria dinâmica cultural e que nos leva a adotar os padrões culturais que nos são familiares. E dando continuidade, nós temos o preconceito linguístico. Olha, o preconceito linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentre o mesmo idioma. De tal maneira, está associado às diferenças regionais, desde dialetos, regionalismo, gírias, né, sotaques, os quais são desenvolvidos ao longo do tempo e que envolvem os aspectos históricos, sociais e culturais de determinado grupo. Então, observem comigo. Eu tenho um grupo de pessoas que vão conversar usando uma linguagem diferente, oxente, ou e aí, guri? E aí veio o mineiro, ai? E aí, mano? E eu deixei essa charge aqui, achei bem legal essa charge. A moça, né, ela está numa entrevista e na entrevista ela chega e ela diz, olha, eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador, ele pergunta, e o português? Ela responde, aí varia. Achei interessante essa charge. Muito bem, meus amados. Dando continuidade, nós temos o preconceito religioso. E aí, eu deixei essa mensagem. Diga não ao preconceito religioso. Intolerância religiosa é crime. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito contra qualquer religião é crime. E ainda tem uma pena.
A pena é a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, nós precisamos entender que, quando se trata de atitude criminosa, nós temos uma pena a ser cumprida. Mas a pena que eu estou falando aqui é uma pena voltada para a nossa consciência, para que nós estejamos bem com as pessoas, para que a gente seja realmente, ou pelo menos a gente viva de maneira respeitosa. Nós precisamos dizer não ao preconceito religioso, porque a intolerância religiosa é caracterizada quando uma pessoa não aceita a religião ou a crença de outro indivíduo. E tal atitude se manifesta desde as críticas em âmbito privado, as piadas que são feitas, as agressões verbais e físicas, os ataques aos locais de cultos e até ao assassinato. Então, nós precisamos dizer não ao preconceito religioso. E agora, meus amados, vamos conversar sobre o preconceito sexual ou de gênero. E nós vamos precisar usar uma palavrinha para caracterizar esse tipo de preconceito, que é a homofobia, que designa um tipo de preconceito em relação às pessoas que possuem relações homoafetivas, sejam entre homens ou mulheres, né? Mas nós podemos concluir que a homofobia corresponde a qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa, rejeição ou medo, muitas vezes irracional, contra homossexuais, contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, o que tem levado a muitos tipos de violência, seja social, psicológica ou física. Mas eu convido a vocês para que nesse momento a gente possa pensar no respeito à pessoa. Não importa se homem ou se mulher, ou qualquer identidade por essas pessoas, né, escolhidas. Eu convido vocês para que nós possamos, então, respeitar as pessoas. É o respeito à pessoa. E aí, nós vamos fechar a nossa conversa com uma reflexão. Nós sabemos que o preconceito no Brasil, ele tem sido um tema extremamente discutido, visto o aumento da violência no país a certos segmentos sociais nas últimas décadas. E a desigualdade social no Brasil também é enorme. Esse problema tem gerado tipos de preconceitos que envolvem a cor, o gênero e a renda. Infelizmente, é comum ver atos discriminatórios no país, cujo resultado são diversos crimes e ódio e aversão. Mas, meus queridos, eu convido vocês para essa reflexão. O combate a esse tipo de preconceito deve ser travado por meio da educação, que deve servir como parâmetro de compreensão do mundo e das diferenças, tendo sempre como objetivo a afirmação da igualdade de direitos e deveres que todos nós temos uns com os outros, independente de sexo, gênero, cor, orientação sexual, crença ou situação econômica. Sejamos mais tolerantes. Muito obrigada, eu agradeço, então, a presença de vocês neste vídeo. Até a próxima.